Olá, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou Elizabeth. Eu recebi pelo Facebook uma proposta muito bacana. Tinham proposto da gente ler todo dia um capítulo do Evangelho de Lucas até chegar ao Natal, que são 24 capítulos, então completaríamos o Evangelho de Lucas no dia do Natal, quando seria o aniversário de Jesus. Estaríamos comemorando o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro. E apesar de já ter lido algumas vezes esse Evangelho, sabe assim, o Espírito Santo me impulsionou a estar compartilhando essa leitura com vocês. Para quem está no carro, para quem está na condução, ou para quem está no trabalho, um dia muito corrido, fazendo os afazeres, né, de casa, pode estar então escutando, pode estar fazendo essa leitura junto comigo. Eu vou tentar trazer também algumas explicações, tá? Que tem algumas partes da Bíblia que às vezes, né, a gente tem um pouquinho de dúvida. Então vamos fazer essa leitura juntas, um capítulo por dia, tá bom? Vamos começar. Quem está preparado? Vamos lá. O nascimento de João Batista é anunciado. Esse capítulo aqui de Lucas, ele faz uma pequena apresentação aqui, ó, do versículo 1 até o 4. Ele está, na verdade, mais dizendo para quem que seria escrita essa carta, ele está direcionando aqui. Então, eu vou começar aqui, ó, do versículo 5 em diante. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel, também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta. Oh, glória, né? Já pensou você ter a sua vida descrita por Deus como correta? Que maravilha, né? Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteios para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias ouviu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus, ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Aqui vou fazer um breve parênteses com vocês. Quem será que foi Elias? Aqui ele compara João com o profeta Elias. Elias, ele viveu no tempo do rei Acabe e Jezabel. Elias foi o profeta que, além dele convocar os profetas do deus Baal, os falsos deuses, né, os falsos profetas, o que aconteceu com ele? Ele convocou os deuses, os profetas, né, e lançou um desafio para ver se eles acendiam fogo para o holocausto na frente de todo mundo. E aconteceu que eles passaram lá o dia invocando os deuses deles e nada aconteceu. Então Elias manda molhar todo o holocausto
3 vezes, e aí ele ora a Deus, coloca de novo as pedras sobre o altar, louva a Deus, e Deus faz cair não só fogo sobre o holocausto, mas quando Elias também ele solicita a Deus, Deus queima os 450 profetas, falsos profetas, né? Então acaba com uma geração todinha aí de falsos profetas. Então Elias foi realmente um profeta muito poderoso. E aqui a Bíblia compara João a Elias, um profeta muito poderoso, muito usado na mão de Deus. Essa história de Elias, para quem tiver a curiosidade e quiser dar uma lidinha, tá lá, ó, 1 Reis, capítulo 18 e 19. Então vamos aqui, vamos continuar com Lucas. Então, ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velha e a minha mulher também. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Você sabe que Deus ficou durante 400 anos sem se manifestar a ninguém. Ele só se manifestou novamente agora para Zacarias. Então, durante 400 anos de história, não houve mais manifestação de Deus para com o homem diretamente assim, né? Falando mesmo, mandando o seu anjo falar com alguém. Então, né, isso é muito especial. Então, quando saiu Zacarias, não podia falar. Então, perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Naquela época, a mulher que não tinha filhos, ela era muito discriminada, né? Então, quando elas conseguiam engravidar, para elas era um regozijo muito grande. Elas tinham, né, voltavam a ter prestígio na sociedade e até mesmo com o seu esposo. O nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento. Deixa eu virar aqui a página. Que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Isso é importante. Por que eles fazem tanta questão de falar que Jesus é descendente de Davi? Porque está nas Escrituras que seria mandado um rei para governar toda a terra e ele seria descendente de Davi. Isso está em Isaías, tá? Depois eu vou dar um pulinho lá para a gente conhecer um pouquinho mais. Tá vendo? Tá. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho
e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para a cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. É claro que Maria, depois de receber a visita do anjo, como ele disse que a prima dela estaria grávida e ela sabia que essa situação seria realmente só um milagre, ela foi lá para ter certeza, né? Para saber realmente que a prima dela estava grávida. É muito bonita essa passagem. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Então, aqui foi a primeira vez que Maria foi reconhecida como a mãe do Salvador, né? É muito bonita essa passagem que Isabel já proclama, né? Que Maria é filha do filho de é mãe do Filho de Deus, né? Muito bonito isso. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Então, nessa hora, Maria fica muito feliz. Então, aqui descreve a canção de Maria. Então, Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, e ele mostra a sua bondade a todos os que o temem e em todas as gerações. Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora, com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Aqui a gente também tem uma palavra de Isaías. Isaías profetizou também, né, sobre o nascimento de Jesus. Isaías 7,14, ele nos diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então aqui já é Isaías 7,14. Aqui ele já estava profetizando a vinda de Jesus. Aqui também vou fazer mais um parênteses. Em Lucas ele não comenta muito bem, ele dá só uma passadinha sobre a reação de José, mas eu vou passar aqui para vocês.
Em Mateus, cadê Mateus? Deixa eu pegar aqui. Em Mateus ele descreve um pouquinho dessa conversa que o anjo teve com o José, que queria se divorciar de Maria porque ela estava grávida. Então vamos lá. Aqui, ó. Mateus capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, tá bem aqui. Então, aqui também fala que José, ele também ficou assustado, né? Quando Maria apareceu para ele grávida. E ele então pensou em pedir o divórcio. Então o anjo veio e acalmou ele, dizendo para que ele recebesse Maria, porque era fruto do Espírito Santo. Então vamos continuar aqui. O nascimento de João Batista. Chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: não, o nome dele vai ser João. Então disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo, e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judeia. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois de fato o poder do Senhor estava com ele. A profecia de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-los sem medo. Tá acabando, vamos lá. Para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta de Deus Altíssimo, e irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação, e virá por meio do perdão dos pecados deles, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito, e viveu no deserto, até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Muito bom! Completamos, hein? Dia 1, primeiro capítulo. Até amanhã!